Olá, hoje vamos dar uma olhada mais a fundo e algumas análises, alguns comentários bem recentes, né, sobre as investigações e o julgamento daquela suposta tentativa de golpe aqui no Brasil. Exato. E o material que a gente analisou traz, assim, umas perspectivas bem críticas sobre todo o processo, né? Isso. As fontes que a gente viu focam muito nas controvérsias, tipo como o processo foi conduzido, a força das provas que foram apresentadas. A ideia aqui é entender esses pontos críticos. Vamos lá? Vamos. Bom, um ponto que salta aos olhos nessas fontes é a crítica bem direta à condução do processo lá no STF, sabe? Especificamente em relação ao ministro Alexandre de Moraes. Ah, sim. As fontes mencionam muito que ele estaria, assim, agindo mais como um acusador do que como um juiz imparcial, né? E citam exemplos disso? Citam. Falam, por exemplo, daquela frase que atribuem a ele algo como "não vou permitir um circo no meu tribunal". E também tem relatos de que ele teria pressionado testemunhas. O general Freire Gomes é um nome que aparece bastante. Entendi. E essa postura que as fontes alegam, como isso se conecta assim com a questão da imparcialidade? Eles fazem alguma ligação com a forma como os ministros chegam ao STF? Fazem, sim. As fontes colocam em contraste, né, os juízes de carreira e os ministros que são indicados politicamente. A sugestão ali é que talvez a atuação do ministro tivesse motivações políticas Uhum. e que talvez faltasse um autocontrole, vamos dizer assim. Isso, na visão desses críticos, claro, teria transformado o processo numa espécie de teatro, um circo caro direcionado e não uma busca isenta pela verdade. E falando do general Freire Gomes, o depoimento dele parece ser crucial nessas análises, né? As fontes que a gente viu apontam umas contradições que teriam irritado o ministro. Exatamente, o que o general disse no tribunal sobre uma reunião bem específica, tipo se Felipe Martins estava lá ou não e qual era a natureza do documento que discutiram. Se era um estudo constitucional ou já uma minuta de golpe. Isso. Essa versão que ele deu no tribunal divergiu, né? Divergiu do que ele tinha dito antes para a Polícia Federal, para a PF, e até do que estava na denúncia formal. Essa mudança é um ponto muito explorado. E sobre verificar isso? As fontes falam alguma coisa sobre acesso às gravações dos depoimentos? Para conferir as transcrições, por exemplo? Esse é outro ponto bem forte de crítica que aparece no material. Dizem que a defesa do Freire Gomes e de outros também, como o general Teófilo, não conseguiu acesso às gravações. Sério? É o que as fontes alegam. E isso, claro, impediria a conferência das transcrições feitas pela PF. Aí levanta a dúvida, né? Sobre a fidelidade do que foi registrado oficialmente. Entendo. Mudando um pouco o foco, mas ainda ligado a isso, e as provas em si. As fontes também questionam se elas são fortes o suficientes. Tem algum caso específico que eles destacam? Tem sim. Uma das fontes analisa os áudios que vazaram de um policial federal, um tal de Vladimir Soares, que falava em prender o ministro Moraes. Nossa, Pois é. Mas aí, um advogado entrevistado nessa fonte diz que ele seria só um bravateiro, tipo, sem conexão real com o ex-presidente Bolsonaro. E o argumento que essa fonte traz é que, bom, depois de analisar mais de 1.200 celulares e não achar, segundo eles, provas concretas de um plano de golpe, usar esse áudio como evidência mostraria, na verdade, a fragilidade da acusação. faz sentido, a linha de raciocínio deles. E ainda apontam inconsistências nas datas. Dizem que as datas da suposta tentativa de golpe teriam mudado ao longo dos relatórios da investigação. Isso tudo leva a gente para um ponto bem sensível, né? As delações premiadas. A do Mauro Cid, especificamente. As fontes fazem uma comparação com a Lava Jato, certo? Qual a diferença que eles apontam? Exato. Eles comparam muito. Dizem que na Lava Jato, a delação premiada, né, aquele acordo de colaboração, geralmente envolvia a entrega de provas concretas, documentos, extratos, devolução de dinheiro. Coisas mais palpáveis. Isso. Já no caso do Cid, as fontes alegam que a delação foi conseguida sob coação. Falam até em supostas ameaças à família dele. E o ponto principal, sem que ele apresentasse provas materiais para confirmar o que ele disse. Entendi. Então, a crítica ali é muito forte. Essa delação estaria sendo usada como uma muleta, sabe? Para suprir a falta de evidências factuais contra os outros acusados. Quer dizer, a ferramenta em si, a delação, estaria sendo usada de forma questionável,
segundo essas fontes. E como que essas críticas todas sobre o processo, as provas, a delação, como elas se encaixam no cenário político maior, de acordo com o material? Olha, aí que a coisa fica, bom, fascinante e, segundo as fontes, preocupante. Elas colocam tudo isso num contexto mais amplo. Falam de uma suposta influência do STF sobre outros poderes. Tipo Congresso. Sim, mencionam especificamente um controle sobre a eleição da presidência do Senado, por exemplo. Citam também o receio sobre censura futura, especialmente na internet, e manobras políticas já pensando nas próximas eleições, na sucessão presidencial. A percepção de que a justiça está muito politizada é um fio condutor nessas análises críticas que a gente viu. Então, para a gente amarrar aqui, o que a gente tira disso tudo? O material que a gente analisou hoje desenha um cenário de forte contestação sobre a lisura desse processo judicial. Sem dúvida. As críticas são pesadas. Questionam imparcialidade, o jeito como as testemunhas foram tratadas, a solidez das provas, e tudo isso em acusações com um impacto político enorme, né? Fica aquela reflexão que as próprias fontes propõem. Qual deveria ser o padrão de evidência exigido num caso assim? Especialmente quando as narrativas são tão conflitantes e as consequências políticas são tão grandes. É uma questão fundamental, realmente. Bom, fica aí a análise baseada no material que recebemos. E para quem acompanhou a gente até aqui, Curtir, compartilhar e se inscrever no canal.